grande dentro desse texto. Esse texto está baseado em um começo ao qual começa com uma mãe gerando uma criança, e ao gerar a criança não poderia cuidar da sua própria filha ou do seu próprio filho. Estava grávida, mas já tinha uma sentença sobre a criança. A sentença era que se fosse varão, teria que morrer. Se fosse mulher, poderia continuar viva. Porque havia uma ordem dentro do Egito, ao qual não poderia nascer-se filhos homens para que o povo não crescesse ainda mais. Ficaria simplesmente as mulheres como serviçais do povo egípcio. Eles não queriam, porque o povo de Israel já havia crescido de uma forma muito grande. E Faraó temeu no seu coração eles se revoltarem contra o Egito e tentar tomar o Egito. Então ele dá uma sentença dizendo: olha, é necessário que aonde for nascer uma criança, e essa criança for homem, que ela venha morrer. E Faraó deixa esse dito. A mãe começa um sonho dentro do ventre dela, porque é dentro do ventre da mulher que nascem os sonhos. Quando a mulher começa a gerar uma criança, ela começa a fazer o quê? Planos futuros para aquela criança. Aquela mãe não foi diferente. Ela fez os seus planos, mas também tinha um temor no seu coração. O temor que ela tinha no coração era: se for homem, Senhor, como vai ser? Como eu vou fazer para poder cuidar desta criança? E justamente quando a criança vem nascer, porque naquela época não tinha ultrassonografia que poderia saber o sexo da criança antes da criança vir a nascer. Então tudo ficava baseado aonde? Nas mãos das parteiras. E era sobre elas que estava a ordem. A ordem que, se fosse homem, teria que morrer. Só que a Bíblia diz que as parteiras temiam ao Senhor. Mas há algo ainda muito especial, porque a criança, quando nasce, ela chama a atenção das pessoas, porque a própria Bíblia diz que ele era o quê? Muito bonito. Não era uma criança qualquer. Não era uma criança, simplesmente uma criança ao qual ninguém daria um valor. Quando nasce uma criança maior, mais forte, dentro de uma maternidade, como é a reação das enfermeiras? Muitas enfermeiras querem ir lá ver a criança. Por que aquela criança era tão grande? Quem é a mãe que pariu aquela criança? Porque ela é muito formosa, ela é muito bonita. Naquela época também não era diferente. Moisés, quando ele nasce chamando já a atenção. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós não somos desejados pelas situações que estão acontecendo, Deus ele tem um plano maior ainda para exercer e para fazer. Aleluia. E o plano de Deus é um plano ao qual ele tem algo especial para poder chamar a atenção das pessoas necessárias à nossa volta, para que nós venhamos ter uma certa facilidade no nosso âmbito. Por que isso, irmão? Escute bem. A criança, quando nasce, ela chama a atenção de quem? Das parteiras. E quando chama a atenção das parteiras, elas sentem no coração temor e não fazem nada com aquela criança. A criança é cuidada com seus pais no período de mais ou menos 3 meses a 6 meses, que é o período de desmamar, e aquela criança não chorava. Porque a Bíblia não diz que havia choro dentro daquela casa. Era um cuidado muito grande e forte para que ninguém soubesse que ali havia uma criança, e uma criança, filho homem, ao qual não poderia ter vida. Mas a Bíblia diz que aquela criança, quando ela chega um certo tempo, a mãe precisa de uma solução para poder chegar e permanecer aquela criança viva. E olha bem o que é interessante.
o seu filho ao qual amamentou, o seu filho ao qual ela cuidou, e ela já tem pensado como iria cuidar daquela criança. E ela tem que tomar uma decisão. Uma decisão o quê? Difícil. Pegar uma criança, poucos meses de vida, preparar um cesto e colocar aquela criança no riacho. Quando coloca aquela criança no riacho, alguns teólogos defendem que a filha de Faraó, ao se banhar, ela se banhava na parte superior do rio, porque a água é mais limpa. Não passava pela parte suja do rio, onde as pessoas lavavam roupa, onde as pessoas estavam ali se banhar. Então ela tinha que ter uma água mais pura, porque ela, além de tudo, era o quê? A filha de Faraó. E ela é colocada a criança na beira do rio. E o rio, quando corre, ele desce com uma pressão tão forte que quando ele bate nas beiradas do rio, ele causa um certo redemoinho. E o redemoinho a qual acontece ali, leva aquela criança para cima do rio e não para baixo como a correnteza andava. Escute bem isso. A filha de Faraó recebe aquela criança no rio, olhando e vendo um cesto subindo ao contrário. E quando o cesto vem subindo ao contrário, irmão, chama o quê? A atenção dela. E aí ela vai ver. E dentro do cesto tinha o quê? Uma linda criança. E homem. Quando ela pega aquela criança, a irmã daquela criança estava onde? Próximo, olhando tudo. Ela se aproxima e diz: quer que eu pegue alguém para ter de mamar para essa criança? Aleluia, aleluia. Olha como Deus prepara tudo, irmão. E ela diz: sim. E quem é que vai cuidar da criança agora? A própria mãe. Ela recebe seu filho, sabe como? Com a permissão de cuidar do próprio filho. Esse é o Deus que tu segue e esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que traz a solução, é o Deus que traz de toda dificuldade uma solução para a nossa vida. Aleluia! Olha bem, irmão. Preste atenção nisso. A mãe agora tem o quê? Um salário. E ela tem o quê? A permissão da casa de Faraó para cuidar de uma criança o quê? Hebreu, no meio de uma nação de Israel, a qual aquele hebreu seria a diferença do seu povo. A diferença como? Visualmente. Quando nós começamos a crescer, nós começamos o quê? A nos apresentar às pessoas. E isso traz a nós, pessoas, como crianças, a gente faz um monte de planos, irmão. Nós fazemos um monte de planos. Agora imagina, sabe o quê? Um príncipe hebreu no meio da casa de Faraó, aonde ele pudesse fazer o que ele queria fazer. E sabe como? Com a permissão daquele que disse que poderia matar todas as crianças. Olha como é que a história está trazendo uma diferença muito grande. Aquela criança cresce nos ensinamentos egípcios, cresce no conhecimento, cresce ali dentro do povo, porque todo mundo sabia quem era Moisés. Todo o povo sabia quem era Moisés, tanto os egípcios como também o povo hebreu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você acha que você está escondido aonde você está? Você acha que ninguém sabe quem é você? Deixa eu te dizer uma coisa. No céu, todos sabem o teu nome. E também lá no inferno, todos sabem o teu nome, porque você está debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Ele cresce. E quando ele cresce, ele vê uma covardia acontecendo.
Só que quando ele vê a covardia acontecendo, ele não age como Cristo. Ele age como homem. E ele toma uma atitude. E infelizmente uma atitude errada naquele momento. Ele se dá contra um egípcio que batia num dos seus irmãos hebreus. E ele mata aquele egípcio. E na hora de esconder o egípcio, ele esconde no meio da areia. A areia, meu irmão, é igual quando você vai montar uma casa. E montou uma casa sobre a areia. E veio o vento e derrubou a casa. Estava num lugar onde não tinha segurança. Pecado, ele não tem como você simplesmente camuflar ele ou esconder ele. O jeito do pecado só tem um só: é se arrepender dele, voltar onde errou e se consertar dele. Não tem outro jeito. Ele esconde e acha que ninguém vai saber daquela história. No dia seguinte, ele sai e vê os seus irmãos brigando uns com os outros. E ele entra e fala assim: por que vocês estão aí a brigar? Um dos irmãos olha para ele e diz assim: quem disse que você é juiz? Quem disse que você é alguma coisa? Você está achando que você é alguma coisa porque você matou aquele egípcio e está escondido lá na areia? Ele olha aquela situação e diz para ele mesmo: se eles sabem disso, todo mundo sabe disso. E eu posso vir a morrer. E ele foge para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele chega no deserto, ele encontra um poço. E na beira do poço ele vê o quê? Uma covardia acontecendo. E aí ele age como? De novo como o quê? Como homem. Ele entra na frente dos pastores, que estavam ali no poço, e havia uma jovem ali que cuidava das ovelhas do seu pai. E ele, cuidando ali das ovelhas do seu pai, ele chega e dá de contra aqueles pastores e dá de beber água a todos os animais daquela jovem. Aquela jovem sai mais cedo e vai para casa. Quando ela chega em casa, o pai dela estranha a hora que ela chegou, porque não era de costume. Primeiro os pastores homens davam de beber a todos os seus animais. Para quando eles terminassem de dar de beber a todos os seus animais, a pastora, a mulher, ela dá de beber ao animal dela. Então ela levava muito tempo para poder dar de beber água aos seus animais. E ela chega mais cedo naquele dia. E quando chega mais cedo, o pai dela sente que tem alguma coisa diferente e pergunta para ela: por que tu chegou mais cedo? E ela diz: não, havia um homem egípcio ao qual deu de contra os pastores e deu de água aos nossos animais primeiro no poço. E aquele homem chamado Jetro era o sacerdote de Midian, a qual manda sua filha chamar a Moisés para ter com ele. E Moisés agora passa a viver e a morar dentro da casa de um sacerdote. Moisés não foi morar na casa de qualquer um. Ele foi morar na casa de um homem que tinha temor no coração dele. Se era Deus estranho ou não era Deus estranho, não sei. Mas eu sei o seguinte: aquele homem, ele seguia uma lei, ele seguia uma direção e ele cumpria aquilo ali, porque a própria Bíblia diz que ele era o quê? Um sacerdote de Midian. Preste bem atenção nisso. Moisés agora começa uma vida totalmente diferente. Começa a vivenciar e a viver coisas totalmente diferentes na vida dele. Aonde ele era servido, agora ele serve. Aonde ele não fazia, agora ele tem que fazer. O que ele não tinha que cuidar, o que ele não tinha que tratar, agora ele tem que cuidar e tem que tratar. Olha bem, vamos parar para analisar rapidamente. Se os animais ficavam no pasto e os animais faziam necessidade ali, quem tinha que tirar o cocô do animal? Não era Moisés, irmãos? Agora ele é o quê? Limpador de cocô também. Ele era um príncipe, ao qual ele tomava banho, as pessoas vingavam ele não botava a mão em nada para fazer nada. Agora ele tem uma vida mudada, transformada. Ele agora começa a viver coisas que ele não vivia, que ele não tinha.
da vida dele. E aí ele vai aprendendo de uma forma totalmente diferente o que ele achava que tinha que ser, como tinha que ser, e como tinha que andar, e como tinha que se comportar. Ele agora começa a ter no seu coração, na sua vida, uma postura totalmente diferente da que ele foi ensinada, da que foi dada a ele. Ele começa agora a ter que obedecer ordem, ele começa agora a ter que cumprir as suas horas, ele começa agora a ter que fazer tudo como era mando do seu senhor Jetro, porque ele vivia debaixo da casa de Jetro. E uma certa parte ele vai cuidar dos animais de Jetro no deserto. E quando ele vai para o deserto cuidar dos animais, ele se depara no monte, aonde estavam os animais dele. E no meio daquele monte ele olha e vê uma visão que ele mesmo diz: vou me virar e vou ter uma visão de Deus. Não é qualquer um que sabe o que é uma visão de Deus. Para ter uma visão de Deus, você tem que ter experiência com Deus. Porque às vezes você vê coisas e você diz assim para você mesmo: será que é de Deus? Ou será que não é? E uma dúvida dentro do coração. Mas aquilo que vem do Senhor não traz confusão, não traz dúvida. Aquilo que vem do Senhor, você tem certeza que é da parte do Senhor. E ele vira e diz: eu vou ter uma visão de Deus. E ele se vira. E ao se virar, brada um anjo no meio do fogo sobre uma sarça. Uma árvore pegando fogo e não era consumida. E o anjo brada dali: Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu estás és santo. Ele agora está tendo uma experiência real, verdadeira e bem presente com Deus. Se nós trouxermos para uma analogia, eu posso imaginar ele ouvindo Jetro, trazendo os ensinamentos para ele, e ele vivenciando com Jetro e lembrando do ensinamento dos seus pais a respeito do quem era o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Israel. E ele começa a ter o quê? Uma experiência particular, pessoal. E nessa experiência pessoal e particular, vem uma ordem para a vida dele. E nessa ordem que vem para a vida dele é: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto que o meu povo tem passado no Egito. E tenho uma ordem para você. Você é o que vai libertar o meu povo. Só que Moisés, ele faz uma pergunta. O Senhor, quando se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Preste atenção nisso. Quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Abraão tinha uma promessa. Qual era a promessa de Abraão? Pai de nações, que é a tradução do próprio nome Abraão. Isaac, filho da promessa, que era o quê? A tradução sorriso. Escute bem isso. Era o quê? O sorriso de um pai ao de uma mulher estéril que não poderia ter um filho. Era o sorriso, era a alegria daquela casa. Mas ele disse: sou Deus de Jacó. Ele não diz: sou Deus de Israel. Moisés ainda tinha no coração dele, sabe o que é? A culpa dentro do coração dele. Ele ainda tinha culpa dentro do coração dele. A culpa de quê? De ter matado um homem. A culpa a qual fez ele fugir e não poder voltar para a sua casa.
A culpa ao qual não permite ele ainda retornar para o seio da sua família. A culpa ao qual faz com que as pessoas não façam certos tipos de coisa, porque sempre bate na porta, na hora, em todo momento, fica ali e não muda nada. E Deus se apresenta para ele. Deus poderia dizer para ele: eu sou o Deus de Israel, porque era o nome da nação a qual vivia onde? Dentro do Egito. Foi Deus que mudou o nome de Jacó, mas Deus não diz para ele: eu sou o Deus de Jacó. E Jacó significa, sabe o quê? Trapaceiro, enganador. Olha bem, o meu Deus e o teu Deus é um Deus que justifica e muda a história. O meu Deus e o teu Deus, ele não pega capacidade, ele pega, sabe, enganador, ele pega pessoas errôneas, ele pega pessoas que não têm nada para poder fazer nada, e ele transforma a história, ele muda a vida, ele muda todas as coisas, porque ele é Deus, ele faz e ele cumpre. Quando você diz: eu não sou capaz, eu não consigo fazer, o meu Deus é Deus, o meu Deus é sabe o quê? Eu sou o Deus que capacito, eu sou o Deus que muda o nome, eu sou o Deus que muda a história, eu sou o Deus que muda a resposta. E quando ele diz: sou eu, Deus de Jacó, Moisés faz o quê? Cobre-se. Por quê? Primeiro, vergonha. Não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Não podemos entrar na presença do Senhor, irmão, de uma forma achando como se nós entramos na casa de qualquer um. Nós precisamos ter uma postura, precisamos ter diante do Senhor, sabe o quê? Temor e tremor no coração. Temer a Deus com toda a nossa força e nossa estrutura. Não podemos simplesmente pegar e entrar dentro da casa do Senhor e vivenciar os cultos simplesmente. Olha, quem é que vai pregar hoje? Ah, fulano, eu não gosto de fulano pregando. Deixa eu dizer uma coisa: se você não gosta de fulano pregando, não gosta do Senhor dele, porque o Senhor dele que mostra a mensagem que vai poder, vai anunciar a palavra de Deus. Como a irmão, filho, pai. Aleluia! Ah, mas olha só, irmão, eu não gosto de ciclano. Deixa eu te dizer uma coisa: você não gosta de ciclano, é porque você também não gosta do Senhor dele, porque o Senhor dele que acredita nele, levantou ele e vai morar junto contigo lá no céu. Jacó se cobre, porque a culpa ainda estava acima dele. E a culpa, irmão, precisa ser tratada, precisa ser curada. Sabe por que o acusador, ele bate aonde, irmão? Ele bate em cima da culpa. Aquilo ainda que pesa sobre nossa vida. E ele diz para Moisés: Moisés, eu escolhi você. Imagina Moisés: eu, Senhor, tive que sair fugindo porque eu matei um homem. Ô Senhor, tem tantas pessoas capacitadas para fazer isso. Olha só, Senhor, eu não sei nem falar. Você não sabe falar não, Moisés? Não sei falar, Senhor. Tem o seu irmão Arão, ele vai junto contigo. Preste bem atenção nisso. Arão poderia ter feito essa obra. Deus dá o nome do irmão de Moisés para andar junto com ele. Deus poderia botar Arão para fazer a obra. Arão estava onde? No Egito. Arão sabe o quê? Da dificuldade do povo. Arão sabe o quê? Como o povo vivia, como o povo passava, onde o povo se formava, onde o povo se reunia. Arão sabia de tudo que estava acontecendo no Egito. Mas Deus quer, sabe quem? Aquele que acha que não é capaz de fazer nada. Aquele que não tem, sabe o quê? O desfalo do peito de dizer assim: eu sou fulano e eu faço mesmo. Deus quer, sabe quem? Aquele que tem que ser capacitado, preparado, aquele que precisa ser levantado, aquele que ninguém acredita, aquele que todos acham que não é capaz, aonde até ele mesmo diz: eu não sou capaz. Deus diz assim: é você que eu quero, é você que eu elegi, é você que eu vou capacitar,
Deus de Jacó. Eu sou Deus daquele que não tem capacidade para nada. E eu sou Deus que mudo a vida dele, transforma a raça dele, e faço ele, sabe quem? Israel, quem é eu, povo escolhido de Deus. Especial para fazer toda a obra dele. Deus não quer quem está do teu lado, Deus não quer quem está do teu outro. Deus quer você para fazer a obra, porque cada um tem um espaço dentro da obra do Senhor. Mas Moisés diz algo muito interessante. Ele diz: eis-me aqui. Ele se dá. Ele se dá. Quando ele diz eis-me aqui, ele está dizendo: estou pronto, estou preparado, eis-me aqui. Ele está dizendo: sabia? Estou de pé, estou à sua disposição, estou aqui para fazer. Venho na minha caminhada há muito tempo, irmão Damásio. Estou muito tempo na casa do Senhor. E estou muito tempo no campo. Nunca ninguém me deu uma oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Chegou a hora de você se predispor para a obra do Senhor. Chegou essa hora, o seu momento, para você se predispor para a sua casa. É tempo, sabe de quê? De oração. É tempo de se levantar e pelejar uma grande batalha em prol daquilo que Deus te prometeu para a sua vida. Deus, ele te fez uma promessa. Deus, ele falou que vai realizar algo na sua vida. Mas é necessário que você se predispor para que Deus faça a obra que ele tem para fazer na sua vida. A hora é agora e o momento é esse. De você se dar para que aconteça aquilo que você pediu ao Senhor para a sua vida. Queria te convidar a se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mais oh, glória. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eis aqui, Senhor, os seus líderes. Cada um, Senhor, o Senhor elegeu e levantou para uma liderança dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, dentro das escolas, cada um em um lugar especial. O Senhor levantou e ergueu eles, Senhor. Mas nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender toda a porta que o inimigo achou sobre essas vidas, Senhor. Todo sentimento de culpa e de acusação. Tudo aquilo, Pai, que tem impedido teus filhos, ó Senhor, de exercer a boa obra sobre a vida deles, Senhor. Porque o inimigo, ó Pai, ele encontra uma brecha pequena e ele fica ali naquela brecha pequena, e aquela brecha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até se tornar uma porta grande, Senhor. E é sobre isso que eu quero repreender nesta noite. Eu quero repreender aquela raiz, ó Pai, porque Tu és o Deus do oculto e do profundo. Tu és o Deus que esquadrinha o coração do ser humano, e Tu és o intuito, Tu és conhecedor do intuito do coração. Tu és, Senhor Deus, aquele que
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, aonde se encontra esta brecha, esta porta aberta que o inimigo tem acusado, tem apontado, tem feito coisas, Senhor Deus, em nome de Jesus agora, Pai, seja repreendido, em nome de Jesus, toda porta aberta, toda brecha que o inimigo encontrou, seja jogado por terra agora, a raiz da amargura, olha, Senhor Deus, vai tocando lá no profundo, vai tocando lá na dor, Senhor Deus, vai tocando lá, Senhor Deus, vai tocando os olhos, Senhor, toca nos ouvidos, ó Pai, toca, Senhor Deus, toca aí, Jesus, vai tocando, toca, Senhor, toca, vai tocando o Espírito Santo, vai tocando agora, Senhor Deus, na essência da dor, aonde traz a dor da lembrança, ó Pai, como mais, todos chateados, todas as prisões no ministério, prisões na vida pessoal, prisões na vida amorosa, mas Senhor Deus, rompa as cadeias, Senhor Deus, em nome de Jesus, agora eu prometi no lugar, igreja do Senhor, toda cadeia vai por terra agora, toda cadeia vai vir por terra agora, todo cadeado, toda amarração, tudo aquilo que o inimigo tentou criar, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos repreender agora, em nome de Jesus, Senhor Deus, vai tocando agora, Senhor Deus, aonde nós não vemos, Senhor, o sonho, aonde, Senhor Deus, aquela mulher, o sonho, Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, na mulher, Senhor Deus, como a representação do sonho, Pai, eu quero repreender todo o mal, em nome de Jesus, Senhor Deus, olha, Pai, em nome de Jesus, todo o mal na vida da mulher, ligado ao útero, ligado ao coração, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, seja repreendido agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal agora cai por terra, em nome de Jesus, Senhor Deus, no coração dos teus filhos, ó Pai, que nasce o sonho, nasce a esperança, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda seta de mordia, tudo aquilo que o inimigo tentou criar contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender todo mal sobre a vida dos teus filhos e profetizo sobre a nossa igreja, Pai, a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua paz, a tua alegria, a tua comunhão, aí, Senhor Deus, nesta noite, Pai, vai tocando o Espírito Santo e vai acendendo os corações nesta noite e mostrando que eles são capazes, porque o Senhor te capacita, que eles são capazes de fazer qualquer coisa, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor, Pai, que opera sobre a vida dos teus filhos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando os primeiros sinais, irmãos, em nome de Jesus.